Indispensável do culto, que é a pregação da palavra, não o retorno. O retorno é totalmente dispensável. Ô, glória. Foi cartão de boas-vindas, viu? Queridos, eu quero louvar a Deus. A igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo, meu querido pastor Ronald Moreira. Glória a Deus. Muito bom ter o nosso amado pastor em nosso meio, pastor esse que nós conhecemos já tão bem, pastor que foi meu braço direito na abertura desta igreja, acho que chegou na Vila Isabel, o quê? Um mês depois? 15 dias depois, ali na 28 de setembro, então, pastor Ronald, ainda recém-convertido, chegou ali, se converteu na Tijuca, teve a restauração do seu casamento na Tijuca, e depois, ao abrirmos a igreja aqui em Vila Isabel, próximo à sua casa, sua residência, ali ele esteve conosco. E, queridos, um braço, que a gratidão é imensa por esse homem, é um braço que me ajudou demais, em momentos onde eu viajava muito, né, pastor? Viajava demais, e ele se colocou disponível, pastor. Às vezes eu ia viajar, trabalhar em Campos dos Goytacazes, e voltava para pregar, e já no dia seguinte retornava para viajar, e o pastor, ainda sem qualquer titularidade na igreja, pastor, estou aqui disponível, não sei, mas quero fazer. E como Deus usou esse homem. Então, ele, a Cida, sua família, Vitinho, Renan, uma família que nós temos assim em nossos corações, é uma gratidão imensa tê-lo aqui. Pastor, Deus abençoe, amém? Boa noite a todos. Vou estar com frio, está cansado. Vou repetir, vou começar de novo, né, pastor? Boa noite a todos. Já melhorou, viu? Eu que agradeço, quem agradeço essa oportunidade. Tudo que ele falou ali é um exagero, né? Porque eu tive o privilégio de congregar com o pastor ainda na sede. O pastor Alexandre, ele era líder de casais lá na sede. Eu fui discipulado por ele lá, ele tem total participação, e quando viemos para cá, direcionado por Deus, não seguindo o pastor Alexandre, mas porque Deus nos deu um apartamento muito próximo desta igreja, e foi a mão de Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, estive sendo pastoreado pelo pastor Alexandre Gama, e todos vocês conhecem melhor do que eu agora, e isso foi há 12 anos atrás, né? E eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Hoje já me reencontrei com pessoas amigas, pessoas maravilhosas que moram no meu coração até o dia de hoje. Então, sou muito grato por essa oportunidade, que o Senhor continue abençoando essa obra, essa igreja que cresce a cada dia, né? Uma igreja que não cresce muito para dentro, mas cresce para fora. Quantos pastores já não saíram daqui dessa igreja? Né? Inclusive eu, na verdade. Então, eu louvo a Deus, mas sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Que louvor maravilhoso, pastor. Eu pedindo a Deus, confirma a palavra que foi colocada no meu coração, e Deus confirmou não só em mas por meio de todos os louvores. Quantos sentiram a presença do Espírito Santo aqui? Glória a Deus, né? Então, eu creio que os nossos corações estão como terra fértil para receber essa palavra desta noite, amém? Abram as vossas Bíblias no livro, como louvamos aqui, de Ezequiel. Ezequiel, e eu quero começar a ministração pelo início, perdoe-me a redundância, né? Eu quero ir, não no capítulo que foi louvado, mas no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Quantos creem que o Senhor os trouxe aqui? Diga glória a Deus. Deus tem um propósito para que cada um de vocês estivesse aqui nesta noite. Eu peço a você que você baixe a sua guarda, que você não deixe nada nem ninguém atrapalhar esse momento que é pessoal e intransferível, amém? Para
com cada um de nós. Quem achou, diga achei. Quem não achou, como eu sempre digo, é BD, Escola Bíblica Dominical, né? Ainda que assentados, o texto sagrado diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os e eu tive visões de... Feche os seus olhos, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, lida na noite deste dia, mais uma vez a tua palavra, porque lemos no ofertório, lemos por meio dos louvores. Portanto, Deus, a letra mata, mas o Espírito Santo que habita em cada um de nós vivifica a tua palavra. Portanto, tenha liberdade em nosso meio, sonda-nos, esquadrinha-nos nesta noite. Tu sabes, Senhor, o que cada um veio buscar aqui, Pai. Mas, Deus, que não saia de mim nada que não seja em conformidade com a tua palavra, mas, sobretudo, com a tua vontade, Pai, por meio da pregação da tua palavra. Portanto, Deus, é o que eu te peço, me diminua para que tu cresças. Toma, Senhor, o primeiro lugar, o lugar de honra é teu, a primazia é tua, Pai. É o que nós oramos e assim nos fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que certamente todos já leram, já ouviram ser ministrada, mas cada dia Deus quer falar de uma forma diferente. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, esse texto ele mora no meu coração porque diz: a palavra de Deus é viva, é eficaz, ou seja, é algo que é melhor do que ser eficiente. Eficácia é chegar no propósito, e a palavra de Deus, ela chega no seu propósito independentemente do nosso contexto, amém? Ela é viva, é eficaz, divide corpo, alma e espírito. Ela diz antes que é mais penetrante do que espada de dois gumes, divide corpo, alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do... Então, não sou eu que interpreto a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que nos interpreta nesta noite. E é esta mesma palavra que vai ser ministrada hoje, fala aos corações de maneira diferente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Portanto, Deus sabe exatamente o que viemos buscar. Qual é a nossa motivação de estarmos aqui numa quarta-feira, após um dia de trabalho, talvez você cansado, desanimado, abatido, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para te renovar. Você crê nisso? Deus te trouxe aqui para te renovar. Deus tem uma palavra para ti. Então, abra os seus ouvidos espirituais. Acredite naquilo que Deus quer falar contigo, ratificar aquilo que já falou. Porque Deus, antes de falar com o profeta, fala com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, só irei ratificar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero voltar ao texto, lê-lo novamente. Diz assim: aconteceu no 30º ano. Só aqui, só até aqui. 30º ano, a Bíblia é muito interessante porque ela traz detalhes. O número 30 é um número especial. O número 30, por exemplo, foi o tempo que Jesus começou o seu ministério. Com 30 anos, Jesus começa o seu ministério terreno, mas também o 30 representa as 30 moedas de prata que Judas vendeu ao Senhor Jesus. Então, meus amados, o 30 tem uma representação, mas também, se você ler lá Números, capítulo 4, você vai ver que um sacerdote, ele só poderia exercer o seu ministério com 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem hoje, amém? Eu sei que a igreja faz 12 anos. Mas, independentemente da sua idade, o tempo na sua vida, na minha vida, chegou. E eu creio que Deus quer te levantar, como foi louvado aqui, quer te colocar de pé, para que eu e você, independentemente das circunstâncias, venha não só ouvir, mas, sobretudo, praticar aquilo que Deus quer que pratiquemos. E nesse
volta ao texto, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados. Nós vemos que Deus é um Deus de detalhe. Ele tem um dia marcado para cada um de nós, assim como tinha na vida de Ezequiel. Hoje é o dia. Talvez você tenha adentrado por estas portas pensando até em desistir de algo que Deus tem para a tua vida, uma promessa que um dia, outrora, fora feito para você. Mas as circunstâncias, as adversidades, muitas vezes nos faz desistir. Porque muitas vezes nós olhamos e não vemos. Não é assim? Não foi assim com os espias? Números capítulo 13, Deus, por intermédio da vida de Moisés, fala: Moisés, escolhe 12 homens, um de cada tribo. E Moisés, isso está na minha versão, não escolhe qualquer um, não. Separa os príncipes, separa os filhos de cada tribo de Israel, envia para dar uma espiadinha na terra prometida. Deus te trouxe aqui hoje para ratificar aquilo que outrora prometera a ti. E te chama a dar uma espiadinha naquilo que te prometera. Mesmo aqueles homens sendo homens especiais, escolhidos, príncipes, pessoas qualificadas, nós conhecemos bem essa história. E ao se deparar, ao olhar, ao visualizar a promessa de Deus, 10 dos 12 homens trouxeram um relatório negativo, pífio. Como você está olhando para a sua promessa nesta noite? Pare para pensar nisso, porque não é fácil. O mestre nunca disse que seria fácil, mas que valeria a pena. E eu quero o que Deus tem para mim, você deve querer e não desistir das coisas que Deus já separou para você. Como você está com o seu relatório hoje? 10 daqueles homens olharam a terra, viram que a terra era boa, manava leite e mel. Entretanto, o foco daqueles homens estavam nos filhos de Anak. A diferença é para onde estamos olhando e o foco que damos ao nosso olhar. Deus regula o grau da nossa visão nesta noite. Porque se a terra é prometida, vai haver disputa. Ou você pensou que vai cair do céu? A única coisa que caiu do céu foi Satanás. Lúcifer. Porque queria o lugar de Deus. E Jesus não, é o pão vivo que desceu. É espontâneo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é a tua ótica? Mas no meio daqueles 12 homens escolhidos, haviam 2. Assim como você e eu, com um relatório positivo, que viu os mesmos Anaques, os filhos de Anaques, os gigantes, que vão ter que ser enfrentados. Porque a vitória vem, mas por meio de luta. Nós não podemos parar nem desanimar por causa dos gigantes. Imagina se Davi tivesse parado, pastor. Tudo depende da nossa ótica. Davi olhou para o gigante e disse: essa luta não é minha. Ele vai contra o meu Deus, o Deus vivo de Israel. Se Deus prometeu, não importa o que você vai enfrentar, porque é Ele que vai à frente. E Caleb, um dos 2 que estava com Josué, disse: eia, porque aquela contaminação do povo, daqueles homens que olharam só para os gigantes, estava contagiando, ou melhor, contaminando todo o povo. Na hora da conquista, se afasta dos pessimistas. Procure estar com quem está com a tua visão. Esteja unido, em unidade com o corpo de Cristo, com a visão daquilo que Deus tem entregado na mão do anjo desta igreja. Porque senão contamina. Porque a luta é ferrenha, a luta é grande, porque a vitória é maior ainda. E se você ler o texto todo, mais à frente, esses 10 que deram relatório negativo, e você vai entender, eles mesmos disseram: a terra é boa, mana leite e mel, tudo que planta dá e a gente vai colher,
mas tem gigantes. E aqueles homens que estão lá nos veem como gafanhoto. Em momento nenhum, depois você leia lá, nós não vamos ler. Em momento nenhum eu vejo um diálogo entre nenhum espias e os homens que estavam naquela terra. Ou seja, o que eles estavam declarando com a própria boca era a própria derrota, porque eles se viam como gafanhoto. O gigante a ser vencido hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, são os gigantes internos dentro de cada um de nós que se levanta dizendo que você não é capaz, que eu não sou capaz, mas se Deus chamou, se Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Esse gigante que existe dentro de cada um de nós tem que cair por terra hoje em nome de Jesus, senão ficaremos na zona de conforto estagnados. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o texto, eu volto ao texto. Aconteceu no 30º ano do 5º dia, do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Nós conhecemos bem essa passagem. Ezequiel começa aqui num momento difícil por causa de uma apostasia do povo. Deus permite que Nabucodonosor leve cativo a Babilônia. Se você lê o texto de Jeremias, contemporâneo, talvez, certamente, Ezequiel era um discípulo, foi um discípulo de Jeremias. Jeremias, no capítulo 29, quando ele escreve uma carta aos cativos da Babilônia, profetizando tudo aquilo, aquele lugar, Jeremias vai dizer que o povo foi subtraído da terra que Deus tinha para eles, por causa da apostasia, do esfriamento, do abatimento espiritual. E foram levados para Babilônia. E Deus hoje quer ratificar um chamado na vida de cada um de nós. O momento de Ezequiel não era o melhor momento. Pastor, o meu também não é. Eu estou vivendo um problema de saúde. Pastor, o meu também não é. Eu estou vivendo um problema sério no meu casamento. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida financeira. É agora que Deus te chama a colocar a mão naquilo que Ele tem para você. Ezequiel estava no exílio. Meu amado irmão, que é momento difícil, porque o povo foi subtraído, foi extraído da sua origem. Não só perdeu os bens, não só perdeu o ouro, a prata, mas perdeu a sua segurança, a sua terra. Foi extraído, subtraído e levado para outra cultura. E pior, perderia a sua identidade. Não importa onde você se encontra hoje, o que você não pode perder é a sua identidade. Nós somos homens e mulheres de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Onde eu boto a planta do meu pé, independentemente das circunstâncias, esse lugar é Terra Santa. O que prevalece é a lei de Deus e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas, ainda que estejamos na Babilônia. Jeremias vai falar que Babilônia é um lugar de oportunidade. Sabe por quê? Mesmo não estando em Jerusalém, o povo foi levado para onde Deus queria que eles estivessem. E Jeremias vai falar, vai para lá, mas lá é lugar de crescimento, lá é lugar de criarem os seus filhos, de contrair casamento, de construir os seus lares, de edificar a sua vida naquele lugar. E às vezes nós não compreendemos o porquê estamos passando por dificuldades. Mas aqui é interessante, porque o texto diz, depois de exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Eu creio que Deus nos trouxe aqui para abrir os céus sobre as nossas vidas, para abrir o nosso entendimento daquilo que Deus tem para nós. O texto diz, se abriram os céus. Às vezes nós queremos e esperamos que os céus se abram no lugar apropriado. Às vezes os céus, no nosso entendimento, só se abre aqui no templo. O céu se abriu para Ezequiel
Na Babilônia. Foi na Babilônia que as pessoas estavam precisando que os céus se abrissem. E, meu amado, talvez você não consiga ainda contemplar o que Deus tem para a tua vida, mas os céus estão se abrindo nesse momento. E quando os céus se abrem, se prepare, porque vai vir um entendimento. E não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando esse entendimento vem do nosso âmago, da nossa alma, do nosso espírito, meu Deus, ninguém tira. É compreensão. Você passa por adversidade, você está lá na Babilônia, mas você sabe quem é o teu Redentor. É interessante que os céus se abrem, isso me remete, como foi louvado aqui, ao batismo de Jesus antes de ser levado à prova. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, aquela que foi estéril, batiza Jesus, e a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 19, que sendo batizado, Jesus saiu logo da água. Jesus não perdeu tempo na água. Muitos de nós nos batizamos e ficamos perdendo tempo. Eu creio que Deus quer levantar pessoas aqui hoje para sair da zona de conforto. Jesus saiu da água rapidamente. E aí os céus se abriram. Ninguém vai para o deserto sem antes os céus se abrir. Porque Deus não dá prova maior do que aquela que você pode suportar. Os céus se abrem e viu o Espírito Santo descer sobre ele por meio de uma pomba. Deus quer te encher do Espírito Santo de Deus. Não espere você estar preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque é Ele que vai te capacitar. O primeiro passo é meu, é seu, é nosso. Se nós ficarmos esperando todos os recursos para eu fazer algo para Deus, eu quero te dizer, lamento, que você não vai sair do lugar. As oportunidades de Deus, elas nunca vão vir com os recursos. Primeiro eu vou e o recurso vem. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa? Se você esperar tudo vir pronto, você não sairá do lugar. E Babilônia não era um lugar ruim de estar. Porque, ainda que Deus tivesse levado para o exílio, era um lugar próspero. Porque Deus não abandona o seu povo. Supria cada uma da necessidade deles. Ao ponto, talvez, de alguns, por isso Deus aqui levanta Ezequiel para sacudir aquele povo. Ó, é um tempo que vocês vão ficar aí, em Babilônia. Porque eu vou voltar com vocês. E no texto de Jeremias falou, ó, tem alguns profetas, ou melhor, falsos profetas no meio de vocês, que estão abreviando o tempo de cativeiro. Abre os seus olhos. A vitória vai vir, mas é por meio de luta, por meio de ousadia, intrepidez, e Deus vai nos lapidando. Deus vai nos capacitando. Os céus se abrem, o Espírito Santo nos enche, porque é uma garantia da presença de Deus que nós temos. A Bíblia diz, está escrito, Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco por alguns dias, até a consumação do século. É isso que diz? Não. Eis que estou convosco todos os dias. E Ele está aqui nesta noite. Te trouxe aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, para ratificar aquilo que um dia falaram ao teu coração. Será que esse momento que você está vivendo vai te trazer um relatório negativo, uma desistência, ou esse gigante que berra dentro de você? Porque no momento de luta nós fazemos comparações. É assim na vida do homem e da mulher de Deus. Na Bíblia, é tempo e fora de tempo. Todos que foram chamados foram num momento difícil da vida de cada profeta. Ou será que com Moisés foi diferente? Moisés viveu, diz Deuteronômio capítulo 34, 120 anos. Nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40. O primeiro período ele viveu no palácio egípcio, tratado como filho, criado pela filha de Faraó. O segundo período, pastoreando ovelhas do seu sogro, Jetro. E o terceiro, conduzindo o povo no deserto.
Mas nesse segundo ciclo, quando Deus se manifesta para Moisés, para chamá-lo a fazer aquilo que Deus tinha como propósito na vida de Moisés, o negócio não foi fácil. Se coloque no lugar de Moisés. Moisés estava pastoreando ovelhas. Pastor de ovelha não tinha nenhum valor para os egípcios. Era marginalizado, tratado com indiferença. E talvez, e certamente, penso eu, Moisés não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma expectativa de crescimento, porque já havia vivido o melhor de Deus na sua concepção humana. Viveu no palácio egípcio, com toda a mordomia. Mas, um dia, no monte de Deus, no Monte Horebe, Moisés olha para uma sarça que chama a atenção de Moisés. Uma sarça que queimava em fogo, mas não se consumia. Será que Moisés nunca tinha visto aquela sarça? Será que Moisés, em algum momento que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, naquele sol terrível do deserto, ele não deu uma encostadinha naquela planta? Ele conhecia. Mas quando Deus confirma e chama, algo diferente acontece. De longe ele viu o sobrenatural de Deus, ele viu a sarça ardendo, e essa sarça tem que arder assim também no teu coração hoje. Algo tem que acontecer dentro de mim, de você e de cada um de nós, para que nós venhamos acreditar naquilo que Deus tem para nós. Os céus se abrem na vida de Ezequiel, se abriu na vida de Jesus, foram cheios do Espírito Santo, porque tem um deserto, tem as dificuldades. Mas quando o céu se abre para Jesus, uma voz disse algo, não foi? Este é o meu filho amado. A onisciência de Deus sabia da primeira prova, daquele que ele passaria ali no deserto. A primeira coisa que Satanás faz com ele é o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A primeira coisa que ele fez é colocar em dúvida a paternidade de Deus sobre a vida de Jesus. Sim ou não? Jesus falou, está amarrado. Não foi? Está na Bíblia isso? Não. Está repreendido. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. O que Deus tem para a tua vida é tão grande que a partir de hoje tu tem que começar a comer do rolo. Porque as lutas virão. O pastor não vai estar do teu lado. O irmão do círculo de oração também não estará. E aí o Espírito Santo, porque o céu se abriu. A revelação. Deus quer falar com gente aqui hoje nas entrelinhas. Pessoas que tinham dificuldade de entendimento da Bíblia, se você crê naquilo que Deus está falando hoje, você irá ler de forma diferente. A Bíblia é o único livro que o autor está presente a todo tempo. Por isso, ore antes, durante e depois. Porque não é nada mais revelado, tudo já está revelado na palavra, amém? Mas Deus ilumina o texto. Deus traz discernimento. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Amém? Poderia citar vários exemplos aqui, mas aí o pastor Alexandre não assistiria o jogo do Flamengo. Poderia falar... Esse é o inimigo. Poderia falar de Josué, foi o sucessor de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, diz que o povo pranteou o corpo de Moisés durante 30 dias. Aí começa o livro de Josué, no capítulo 1. Deus fala para Josué, Josué, meu servo Moisés, eu recolhi, morreu. Daqui a pouco eu vou falar contigo e você vai fazer aquilo que eu tenho para você fazer. É isso que está escrito? Não. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, para que possa herdar a terra. Aquele povo estava sem nenhuma perspectiva, assim como o Moisés estava pastoreando ovelhas. Perderam o seu líder. E ninguém melhor para conhecer Moisés do que Josué. Diz a Bíblia lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que quando Moisés entrava na tenda da congregação, a presença de Deus era tão forte, mas a Bíblia diz que o jovem Josué não se apartava da tenda.
Deus já estava preparando Josué para substituir Moisés. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, Deus falou, ó, dispõe-te agora. O que Deus está falando, e vai falar ainda pela vida de Ezequiel, é que ele tem um propósito na tua vida. Deus não chama pessoas para ficar à toa. A palavra de Deus diz em Romanos, eu amo esse texto, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chama com propósito hoje. O pastor falou nos dízimos, nas ofertas, sobre o si, as condicionais de Deus. E todas as coisas só corroboram, só cooperam para aqueles que têm um propósito na sua vida de Deus. A primeira condicional é amar a Deus. Você ama a Deus? E o segundo, daqueles que são chamados segundo o meu propósito. Deus sabe que você ama Ele. É por isso que Ele te trouxe. A minha oração é para que o Senhor trouxesse pessoas que tivessem compromisso com a sua obra e que, mais do que isso, que Ele tivesse um propósito. Deus tem um propósito. Você está congregando na igreja de Nova Vida, de Vila Isabel. Não tenha dúvida, não deixe a dúvida em tomar conta do teu coração. Porque senão o gigante, lembra? De Números capítulo 3, ele se levanta e você vai continuar na estagnação. Quem está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. E o texto, volta ao texto de Ezequiel, senão eu vou esquecer de Ezequiel, né? Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Deus quer abrir os céus. E mais do que isso, quer abrir os teus olhos espirituais. Independentemente das circunstâncias, o que você está vivendo hoje, que tem te paralisado, que tem se levantado, não importa, todas as coisas vão cooperar. Se são todas as coisas, são todas as coisas. Inclusive aquelas que parecem ruins. Porque a Bíblia diz, Bíblia é detalhe, né? Sabemos que. É fácil nós lembrarmos que sabemos quando tudo vai bem. Mas quando eu estou na Babilônia, a gente nem lembra que todas as coisas cooperam, né? Não é verdade? Mas é Deus lapidando o nosso caráter. Como foi falado e pregado. No meio de uma circunstância, no meio da família espiritual, qualquer problema é suficiente para falar, eu não quero mais o ministério, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Só acontece lá, na Afonso Pena. Aqui não tem isso não, graças a Deus, né, pastor? Então, Deus, Ele quer que você e eu, e cada um de nós, tenhamos a sua visão. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós encontramos propósito. É isso que vai fazer a diferença. Uma vida com propósito. Uma vida com os céus abertos. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Busque isso. Santifique-se, sim. A palavra de Deus diz lá em Josué, que eu amo esse livro. O pastor Anderson sabe que eu amo esse livro, né? No capítulo 3, no versículo 5, Deus fala com Josué, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas em vosso meio. A quem muito é dado, muito lhe será. Está preparado? Depois vão falar que você deu sorte. Não esquenta, não. Vai valer a pena. 2 versículos depois, Deus já usa Josué, porque ele, com certeza, conjecturo eu, ele se santificou. E Deus fala, agora é contigo, Josué. Aí ele diz a Josué, no versículo 7, ele diz assim, hoje começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Hoje, não é amanhã. Com Jeremias, ele chama Jeremias. Com Moisés, ele fala. Como é que ele fala com Moisés? Eu escrevi aqui para eu não esquecer. Moisés, vai depois. Não é isso? Não. Vem agora.
É interessante que quando ele fala com Josué, dispõe-te agora. Olha como Deus tem urgência. Sabe por quê? Na Babilônia tem um monte de povo na apostasia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E que Deus tem um plano de trazê-los de volta a Jerusalém. Mas quer usar Ezequiéis aqui hoje. Você, Ezequiel, fala para esse irmão aí, fala, você, Ezequiel, está esperando o quê? É hoje, não é amanhã nem depois. Não adianta nós tentarmos fugir da vontade de Deus, do chamado de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você avance comigo. Os céus se abriu. Ezequiel viu, teve a visão da glória de Deus. Olha o último versículo do capítulo 1. Tudo tem um propósito de Deus. A tua vida a partir de hoje tem que ter um propósito diferenciado. Entender aquilo que Deus tem para a sua vida. O versículo 28 diz assim, depois leia todo o capítulo 1, amém? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de... Assim era o resplendor em redor. Preste atenção agora. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem? Meus amados, quando o céu abre, quando eu vejo, eu tenho a visão de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 42, versículo 8, que ele não divide a glória dele com ninguém, amém? Não é isso? Mas ele não divide, mas ele mostra. Ele mostrou para Ezequiel a aparência da glória, porque nós não estamos capacitados a ver a glória de Deus, senão iremos morrer. Mas a aparência, algo parecido, que é muito mais que nós imaginamos e pensamos. Você está disposto a ver a glória de Deus? Deus abre os teus olhos espirituais hoje, em nome de Jesus, com um propósito. Há um propósito. E é interessante que quando ele vê a aparência da glória de Deus, porque Deus não divide a glória, mas mostra a glória dele para cada um de nós. Aí a vida de Ezequiel, assim como a nossa, passa a mudar hoje. É hoje, por meio da santificação. É hoje que ele vai começar a te honrar perante Israel. Eu não sei o que representa Israel na sua vida. Talvez a sua família, aqueles que não acreditam em você. Talvez no seu trabalho você seja o último nome para uma promoção. Mas quando você entender que Deus quer te abençoar, para você abençoar esta igreja, porque é um mês de aniversário e Deus abençoa a sua igreja por meio da sua vida. Porque ninguém dá aquilo que não tem, não é isso? Para você ser um canal de bênção, antes você precisa ser abençoado. Mas na hora do dízimos e oferta eu me fecho. Não sou espiritual a esse ponto. Mas Deus vai abrir o teu entendimento. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Olha que interessante, né? Eu falo lá na Afonso Pena que eu quero ser o maior dizimista daquela igreja. Porque, consequentemente, se eu for o maior, eu vou abençoar mais a obra de Deus e, consequentemente, sou o cara que mais recebo lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se alegre. Você precisa se alegrar, diz o louvor, não é? Amém? E aí, o texto diz, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem? Você talvez tenha já escutado essa ministração várias vezes. Mas que o Espírito Santo possa falar contigo de forma direta, incisiva, e que toda dúvida que possa haver no teu coração seja dissipada agora, em nome de Jesus, amém? Se tu uma bênção, meu amado irmão, minha amada irmã, saia da tua zona de conforto e dê um passo, e tu verás onde o Senhor vai te colocar. Você crê nisso? Eu quero entrar um pouquinho no capítulo 2, eu estou sem hora aqui, né? Quantos minutos, pastor? Eu fico aqui perdido, não estou vendo. Capítulo 2, versículo 1, acompanhe comigo. Esta voz me disse, filho do... Em outras palavras, Deus está falando aqui. Eu conheço, você é ser humano. Eu conheço a tua vida.
Eu conheço as tuas limitações. Eu conheço. Eu te vejo. Eu sei das tuas dificuldades, dos teus limites. Mas eu não estou te chamando porque você é bom naquilo que faz, não. Porque eu capacito aquele que eu escolho. Porque eu tenho um propósito sobre a tua vida. Filho do homem, eu sei quem tu és. Filho do homem, fui eu que te criei. Hoje tu és um homem de Deus, uma mulher de Deus. Hoje tu é filho de Deus, co-herdeiro do Senhor Jesus, porque declarou isso. Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas eu sei de onde eu te tirei. Não é à toa que estamos em família, o pastor perguntou aqui hoje. Isso só ratificou o que está sendo pregado. Então Deus tem um propósito na sua vida. Filho do homem, não importa se você não acredita em você. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Eu te criei e vou te colocar dentro do meu propósito. Você crê nisso? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu creio que algumas pessoas adentraram por estas portas hoje aqui, paralisados, estagnados, cansados, pensando em desistir, prostrados. Mas Deus fala contigo, põe-te de pé. Os céus se abrem, algo novo tem que acontecer na nossa vida. Os céus se abriu, você está com a visão de Deus, você está cheio de Deus, nada pode permanecer da mesma forma. Faça um gabinete com o pastor. Pastor, eu quero agir, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero construir uma história diferente para mim e quero participar na construção da história desta igreja que vai avançar e vai crescer. Quem está entendendo, diga amém. E o texto continua, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel devia estar sem nenhuma motivação, porque estava no exílio, no rio Quebar, que significa distante no hebraico. Muitas vezes nós estamos distante de tudo. Estamos no seio da igreja, mas na verdade a nossa mente está lá fora, principalmente os flamenguistas. Eu não vou perder essa oportunidade. Poder do microfone. O jogo já vai começar? Nós não podemos. E o texto, versículo, já vou terminar. Versículo 2. Então, entrou em mim com letra minúscula na sua Bíblia, se tiver, joga fora. O próprio Espírito de Deus entrou em Ezequiel e entra em você de forma incisiva hoje. Busque o Espírito Santo, tranque-se no seu quarto, rasgue o seu coração, não importa o que você é hoje, importa a partir do minuto, segundo que você declarar aquilo que você é para Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele vê todas as coisas. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, esse Espírito vai te colocar de pé, porque Ezequiel talvez estivesse cheio de acusações, foi levantado ainda um jovem, não importa quantos anos você tem, Deus te levanta hoje para fazer a diferença aqui neste lugar. É por intermédio da tua vida, da tua boca, que muitas pessoas vão se converter a Cristo e vão congregar aqui e vão virar Ezequiéis. Você crê nisso? Esse é o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Mas se eu não entrar no meu quarto, não rasgar o meu coração, tudo vai ficar da mesma forma. E o texto continua. Quando falava comigo e me pôs, eu ouvi o que ele me... Deus vai te colocar de pé, para você ouvir perfeitamente a voz do Senhor aqui nesse lugar. Deus quer fazer algo novo, não na igreja como um todo, mas em cada um de nós. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida, independentemente, volto a dizer, do exílio que você possa estar vivendo. E eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu, mas eu sei que tudo vai se cumprir porque Deus tem um propósito na minha, na sua, em nossas vidas. Mude o seu relatório.
Acredite talvez não em você, mas em Deus, porque é Ele que colocou Ezequiel quando o Espírito entrou em Ezequiel. Há momentos, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós só queremos ficar prostrados. Mas aqui Deus encheu Ezequiel do Espírito. E foi esse Espírito que colocou ele de pé. Deus está colocando pessoas aqui de pé hoje. Pessoas que já estavam pensando em desistir. Deus responde oração. A palavra de Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clama a mim. Quem clama tem resposta. Deus está respondendo pessoas aqui nesta noite que estavam clamando no oculto do quarto. Clama a mim e responder-te-ei. Deus tem resposta para a tua oração. E anunciar-te-ei. Deus não fica só naquilo que tu pede, Ele tem sempre muito mais. E anunciar-te-ei. Coisas pequenas, não, coisas grandes. Deus está anunciando coisas grandes aqui para mim, para você e para cada um de nós. Que cada um aqui tem um sonho. E se Ele colocou esse sonho aí no teu coraçãozinho, vai se cumprir em nome de Jesus. Na minha vida, na sua vida, no seu ministério, na minha casa, na sua casa. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Como está em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas nós estamos prostrados, cheios do Espírito, deitado. Não, coloca-te de pé. E saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque é esse Espírito que nos levanta. Não estou falando que não vai haver luta, pelo contrário, a luta ainda vai ser maior. Mas o Espírito nos conforta, o Espírito nos capacita, o Espírito Santo cala a nossa boca quando nós temos que calar. Eu creio que pessoas que gritavam hoje vão parar de gritar, pastor. Eu creio nisso. Porque quem grita não tem razão. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, basta sussurrar. Porque prega com autoridade quem conhece o texto e pratica. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não basta ter esse conhecimento da palavra de Deus. Senão viraremos teólogos. Mas quando eu conheço e pratico, redunda em poder de... Aquele era adúltero, não adultera mais. Era ladrão, não rouba mais. É assim ou não é? Onde você for, o poder de Deus vai atrás. Quem está entendendo, diga a glória. É a glória de Deus que Deus está querendo mostrar para aqueles que estão na Babilônia, que vai refletir na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. Vamos começar diferente. Gálatas 6, 7 vai dizer: aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. É tempo de uma nova semente na terra, como o nosso coração já foi preparado por esses louvores maravilhosos. Essa palavra não pode morrer. O nosso coração tem que sair daqui adubado, cheio do Espírito Santo, porque as dificuldades nos esperam. Quantos aqui já não começou tantas coisas e parou? Mas você vai lembrar da palavra de Deus e vai falar: o Espírito Santo me coloca de pé. Eu não vou parar mais. A nossa vitória só depende de nós, porque Deus é conosco. O propósito é dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 3, já estamos quase finalizando. Ele me disse: filho do homem, só para lembrar que você é humano, só para lembrar que nós temos as nossas limitações. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações que insurgiram contra mim. É muito interessante porque há um propósito. Deus está levantando pessoas para ir à Babilônia, para falar com o povo que outrora já teve aqui dentro. Isso é forte. Por isso que estão na Babilônia. Vontade permissiva de Deus. E Deus vai usar você, Ezequiel, para falar com essas pessoas. Ainda que não ouçam, você vai falar, não aquilo que eles querem ouvir, no amor, mas terão que ouvir. Sabe por quê? O texto diz: eu te envio. Não é o pastor que te envia.
É o próprio Deus que nos envia a falar aquilo que Ele quer que falemos. É aquilo que Deus quer que falemos, que iremos falar. Não aquilo que o homem quer ouvir. E o texto, eu quero daqui, já finalizando, versículo 4, eu vou fechar. Os filhos são de dura semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e eles dirá, assim diz o Senhor Deus. Versículo 5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um, ouvindo ou não, terão que reconhecer que você é um homem, uma mulher de Deus. Não será por omissão, porque omissão é pecado. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca, diz a palavra de Deus. Não se omita de falar a verdade, ainda que seja com amor. Por isso que eu disse que Deus vai diminuir o volume de muitas pessoas aqui hoje. O volume vai baixar. Sabe por quê? Quando nós somos enviados de Deus, eu não preciso gritar. Eu prego com autoridade porque eu estou em obediência. E quem tem autoridade é quem conhece a palavra e pratica a palavra, que redunda em poder de Deus. Às vezes nós queremos enfiar goela abaixo, não é assim. O tempo de Deus vai chegar na minha casa, na sua casa, em nossa casa. Mas antes disso, há uma Babilônia que precisam, que carece de ouvir aquilo que Deus tem ministrado no teu coração. Portanto, eu creio e profetizo sobre a tua vida um novo tempo aqui nessa igreja, pastor. Pessoas novas, como sempre o pastor Alexandre faz, mas pessoas com compromisso, com propósito, porque o tempo está voando, está passando. E a morte de Cristo aponta para todos os lados, para o passado, para o presente e para o futuro. Vamos colocar de pé? Eu me perdi no tempo porque, como o pastor orou por mim, Deus acrescentou muita coisa aqui. Amém? O que eu anotei aqui. Mas eu creio que Deus está agindo aqui em nossas vidas. E eu me incluo. Deus ministrou muito ao meu coração. Amém? Eu quero fechar com um versículo. Eu até falei aqui. Jeremias. Não precisa, feche seus olhos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Para os Ezequiéis que estão aqui hoje, para os Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12 diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para aqueles que obedecem. E eu fecho com o versículo de número 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Deus não divide a honra dele com ninguém, mas quer refletir a sua glória, a sua honra por meio da sua vida. Nesta hora eu quero orar por você. Se você adentrou por estas portas desanimado, cansado, abatido, pensando em desistir, ou talvez numa zona de conforto, porque Babilônia representa zona de conforto, porque era um lugar agradável. O povo construía, crescia, recebia recursos. E muitas vezes nós estamos na zona de conforto. Muitas vezes nós estamos parados, estagnados, e Deus tem muito mais para mim e para você. Não se contente com isso. Gideão poderia viver do paliativo, pisando lá, malhando trigo no lagar, extraindo o seu sustento daquilo que Deus não tinha para ele. Só tem uma coisa que destrói a igreja, meu amado: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mateus 16, 18.
só tem uma coisa, que é o pecado. E Deus, Ele é um Deus de perdão, como foi falado aqui no ofertório. Deus nos chama, porque aqui muito é dado, muito lhe será cobrado. Ao novo tempo, ao novo nível, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de tudo o teu coração. Que os céus possam se abrir na sua vida. Nós vamos louvar aqui. Se você quer receber uma oração, coloque a mão no seu coração. Não vou chamar ninguém à frente não, porque todos nós, sem exceção, inclusive eu, há momentos que nós ficamos parados, estagnados, amém? E eu quero orar e em seguida nós vamos adorar a Deus, amém? Os céus vão se abrir por meio do louvor. O Espírito Santo vai tocar em ti. Eu creio que pessoas serão batizadas sim com o Espírito Santo de Deus, não para falar em línguas, porque falar em língua edifica a si mesmo, mas batizada com dons. Pessoas que estão orando a Deus, Deus, derrama dons sobre mim. E Deus está falando, olha para a carência aqui da igreja que nós iremos te usar. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, ministrar daquilo que tu colocaste no meu coração na noite deste dia aqui, Pai. Aqui existe Ezequiéis aqui, Pai. Deus, eu creio que os céus se abriram. Eu creio, Deus, que a nossa visão foi modificada. Nós temos a visão do próprio Deus e desfrutamos da maravilha, da aparência da Tua glória, e que esta glória venha refletir na vida de cada um aqui, Senhor, que seja um novo tempo, um tempo de alegria, Senhor, que seja um tempo, Senhor, que possamos falar do Teu amor com ousadia, com intrepidez, seja no trabalho, seja em casa, na família, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma pessoas aqui nesta noite que precisam de uma cura, de um toque Teu, Pai. Toca, Deus, aonde o homem não pode tocar. Há ministérios aqui parados por causa de feridas na alma. Deus, em nome de Jesus, toca. Há pessoas aqui que estão estagnadas por falta de perdão. A Tua palavra diz em 2 Crônicas, Pai, em nome de Jesus, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, outra condicional, mais uma condicional aqui nesta noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Oh, Rabaixurianda Labaçuca Labás. Oh, Rabaixurianda Labaçuca Labás. Oh, se me buscar. Oh, Deus, nós te buscamos de todo o nosso coração nesta noite. Se orar, nós oramos a Ti, clamamos a Ti, levantamos um clamor nesta noite, Pai. Nós nos arrependemos daquilo que nos afasta de Ti, como está escrito, Pai, em nome de Jesus. Há algumas atitudes que dependem de mim, dos meus irmãos, então nos dá ousadia para darmos um fim nessas coisas. Que aquilo que nos afasta de Ti caia por terra agora, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo nos coloque de pé nesta noite, ó Deus. Deus, a falta de perdão, Deus, que os nossos corações possam sair daqui hoje leve, liberando perdão, Pai. Porque a Tua palavra diz, nesse mesmo versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, na parte final, que Deus fala, quando Ele entra em cena, Ele fala, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nota bene, diz o nosso bispo, só há cura se antes houver perdão. Deus nos perdoou para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendeu. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 21, versículo 12, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Deus quer nos purificar nesta noite, porque Ele quer fazer uma grande obra em nós, porque aquilo que será feito em nós respingará em muitos. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, essa igreja abençoada, porque eu sou fruto desta igreja, Pai. Se eu estou aqui é porque alguém me discipulou. Se eu estou aqui hoje à frente de uma igreja, porque Tu levantaste Ezequiéis, Pai, para dar continuidade à Tua obra, ser com este ministério, ser com o pastor Alexandre Gama, ser com a Luciana Gama. Toma a Débora em Tuas mãos, que está lá nos Estados Unidos, protege, acampa Teus anjos ao redor da Tua serva.
toma o Mateus, Senhor, toma essa família que muito tem frutificado aqui neste local, mas Deus, levanta homens e mulheres de Deus aqui, Senhor, que seja um novo tempo, que essa igreja venha avançar cada dia mais. Usa os teus servos, aquele cansado, abatido. Deus, toca nas feridas aqui nesta noite, Senhor, vai aparando as arestas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, toca, Senhor, onde o homem não pode tocar. Vai abrindo as gavetas da alma emperradas, Senhor, de picuinhas, de coisas que tem nos paralisado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai falando com o teu povo, Pai, aquilo que o homem não pôde falar. Deus, em nome de Jesus, vai renovando cada Ezequiel aqui, vai colocando de pé, vai enchendo do teu Espírito Santo, Pai, e que essa palavra possa arder, Senhor, nos nossos corações, na nossa caminhada, por onde quer que o Senhor for enviar o teu povo, seja na Babilônia, Pai, seja em Jerusalém, seja onde for, nós temos um propósito que é te servir e obedecê-lo, Pai. Deus, joga por terra toda dúvida, toda incredulidade hoje, nesta noite. Deus te espera no oculto do seu quarto para ver o teu choro, para ver o teu sussurro, porque Ezequiel talvez não tivesse forças para falar, para sussurrar, mas Deus encheu Ezequiel no mais profundo do seu ser, e foi o suficiente para aquele homem se colocar de pé. Há um novo tempo aqui neste lugar para a vida de cada um de nós. Deus, muito obrigado pela tua palavra ministrada. Deus, assim como Ezequiel, eu sou filho do homem, tenho as minhas limitações, sei que não consegui falar aquilo, talvez tudo, e certamente não falei aquilo que tu querias falar, mas Deus, tu és um Deus vivo que habita dentro de cada um de nós. Continua, Senhor, a falar conosco aquilo que não pude falar por causa da minha incompetência, Pai, mas isso não foi argumento para que eu não falasse aquilo que tu colocaste no meu coração. Muito obrigado por tudo. Continua abençoando essa igreja e recebe o nosso louvor de todo o nosso coração. Aplauda muito forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.